Olá pessoal, bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Playzone. Eu me chamo Galk. Antes de começarmos, gostaria de pedir que se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para não perder as notificações e deixasse seu like. É muito importante. Hoje iremos fazer a análise do capítulo mais recente de Goblin Slayer, segunda temporada. Então vemos ali o Goblin Slayer com a sua equipe, né? Eles acabaram ali aceitando um pedido de um cliente para matar o Globes. Então, eles vão ali até o seu acampamento e vão falar com o gerente, né, para poder ali recolher informações sobre os fatos. Então, o gerente é um anão, ele acaba ali conversando com um dos membros ali da equipe do Goblin Slayer, né, e passando algumas informações precisas, né, e a gente vê que ele pergunta se aquele cara que está na frente dele realmente é o matador de Globins, né? Ele fala que sim, é ele mesmo. Então a gente vê que ele acaba perguntando que tipo de missão é. Então o gerente, né, ele acaba comentando que mandou uma equipe lá para poder executar, né, esses globins, já que esses globins estavam ali atacando o acampamento e roubando suas ferramentas. Só que esse grupo acabou ali não retornando, né? Eles acabaram ali sendo pegos pelos Globins. Então a Elfa acaba comentando com o Globslayer que a parte que foi formada em si, quem deveria ali ser o líder seria a jovem sacerdotisa. Então o Globslayer acaba informando que essa missão tem prioridades, então ela não vai poder ali ser a líder integral, já que há pessoas ali correndo perigo. Então, mesmo assim, a gente vê a sacerdotisa acabando fazendo algumas perguntas ali precisas, né, para o gerente, perguntando onde que era esse local, se ele saberia de algo, alguma informação mais precisa. Então, a gente vê que ele acaba ali abrindo a gaveta, entregando um mapa, né? Então, na hora que ele vai falar mais ou menos como era o lugar, a gente vê que o Goblin Slayer acaba tomando a sua frente, respondendo que o lugar era um mausoléu, um lugar que consiste em câmaras de túmulos e corredores. Então a gente vê que o gerente acaba concordando, né, com essa visão dele, porque o Globin Slayer ele já entrou em lugares assim, então ele sabe que são os lugares favoritos para os Globins. Então a sacerdotisa continua perguntando se tinha algum tipo de ossos, né, na frente, né, dessa entrada, algum tipo de totem, alguma coisa enfeitando a entrada. Então o gerente fala que não foi repassado nada desse tipo para ele. Então a gente vê ali que conforme a sacerdotisa vai em missões, né, com o Glob Slayer, ela tende a aprender, porque se tivesse ali totens ou algum tipo de osso na frente da entrada, poderiam ali existir xamãs, entre magos, globes, entre muitas outras coisas mais fortes que apenas um globe comum. Então a sacerdotisa faz uma pergunta ali para o gerente bem precisa. Que tipo de time formava, né, essa equipe? Quantos são e quais eram seus ranks? Então o gerente acaba dizendo que o ranking das pessoas que formavam o time eram de porcelana e obsidiana. E tinha mago, um clérigo, um guerreiro, uma sacerdotisa e um batedor. Então a sacerdotisa ainda pergunta, assim, uma pergunta bem intrigante para o gerente. Existiam mulheres nesse grupo? E ele diz que sim, duas, né, eram mulheres, as outras três, um era largato e os outros dois eram homens. Então a gente vê ali que era uma composição muito parecida com que a do Goblin Slayer está atualmente, né? Então vemos ali que o homem largato da equipe do Goblin Slayer acaba comentando: possivelmente todos estão mortos, mas com muita sorte as duas mulheres podem estar vivas. Então nesse momento, né, o mago que está com eles, que é da classe porcelana, acaba ficando ali totalmente assustado com o jeito que o homem largato acaba falando. Mas como ele não tem experiência sobre a situação, o que é um Goblin de verdade, ele não entende o que ele acabou de falar, mas ele se assusta, né? Porque como assim Globins acabaram matando ali uma equipe de 5 pessoas? Então a gente vê que possivelmente, né, o Goblin Slayer acaba comentando que pode haver mais coisas além de Globins, como Hobgoblins, né, que são Globins um pouco mais fortes.
E ele conclui que se eles estão ali roubando ferramentas, possivelmente pode ter muitas armadilhas. Então é bom ali tomar cuidado. Então a gente vê que o mago vira para a elfa, vê ela sentada e pergunta se ela não vai fazer nada. Ela fala: cada um é melhor no seu trabalho. O meu trabalho é ser a batedora e a guarda, apenas isso. Então o anão acaba ali se aproximando da conversa dos dois, escuta e fala: jovem, aprenda uma coisa. Todo mundo tem a sua função dentro do time. Cada um faz o que é melhor e mais importante para que o time possa ali sobreviver. Então o mago acaba retrucando ali, né? Acaba falando que o importante é matar os goblins, nada mais que isso. Mas a gente vê que ele é inexperiente, ele não entende que o time é muito importante, devido ali às suas estratégias, os melhores pontos de ataque e de defesa, o que fazer ali em situações de perigo e tudo mais. Então o anão acaba perguntando ali pro Glob Slayer se ele já entrou em uma daquelas mausoléus, né? Ele diz que não, mas que a sua irmã o ensinou que existem muitas câmaras e locais perigosos. Então o que a gente pode ali analisar é que a irmã, né, do Glob Slayer, ela foi uma aventureira e possivelmente aí uma grande matadora de goblins, né? Então a gente vê que o mago ele tá um pouco eufórico, ele quer entrar de qualquer jeito dentro da câmara, né? Então a líder acaba falando ali, ó, a gente tá em 6, a gente precisa fazer uma formação de 2 pessoas, né? Já caso aconteça alguma coisa, a gente pode ali manobrar e ter um ponto de evasivo, ou até mesmo trocar ali as nossas posições rapidamente. Então o Homem Lagarto acaba concordando e a Elfa também. Só que antes de entrarem, eles acabam usando ali, né, um tipo de pó, um tipo de cheiro ali para poder ali camuflar o seu cheiro, já que os globes têm uma sensibilidade ali, né, um olfato muito bom. Muitas vezes aí a gente já viu isso acontecendo e o Goblin Slayer acaba ali usando muitas vezes algum tipo de cheiro ali específico que altere, né, o cheiro da sua armadura, o cheiro de suor, entre muitas outras coisas que a pessoa acaba ali transpirando. Então, ao entrar ali, né, dentro do mausoléu, eles acabam ali se dando ali com uma entrada com várias câmaras, né? Então, o primeiro momento eles acabam avistando 5 globes, eles acabam ali eliminando rapidamente o Glob Slayer, né, e o Homem Lagarto e a Elfa. Então a gente vê ali que o mago tenta até usar a mesma magia e ele é impedido ali pela sacerdotisa para não fazer isso e deixar ali que eles que estão à frente acabam fazendo ali a sua função. Então a sacerdotisa diz, ó, bloqueie as portas. Então a gente vê que a elfa acaba ali bloqueando todo o acesso às portas, né, e trancando para que não haja mais goblins vindo ali e pegando ele ali desprevenidos. Então vemos ali que a elfa, né, ela tem ali uma audição muito boa, né? Então ela acaba ali verificando todas aquelas portas e vê se os globes notaram a presença deles. Então ela percebe que os globes não notaram a presença deles ali dentro do mausoléu. Então, por enquanto está tudo bem. Então eles acabam ali analisando o mapa para ver qual rota eles irão, né, seguir. Então existe uma porta com um pedaço de corda para fora. Então eles imaginam que podem ser ali armadilhas. Então o anão até fica preocupado, já que eles roubam, né, as ferramentas de carpintaria e possivelmente eles elaboraram muitas armadilhas. Então todos ali ficam meio receosos e se perguntam que tipo de armadilha poderia ser. O mago ele acaba ali ficando muito exaltado, muito eufórico, né? Querendo ajudar as pessoas que foram presas ali, né, dentro do mausoléu, que foram capturadas. Então ele acaba ali tomando a frente, né, e decidindo abrir a porta por ele mesmo. Então a gente vê que a sacerdotisa fica preocupada com ele, mas ela fica impossibilitada de falar, ela não consegue. Então nesse momento ele acaba abrindo a porta e a gente vê que apenas acaba ali caindo restos mortais, né? Então a gente vê que os globes ali acabaram cortando aquelas pessoas que foram ali para dentro, né? E acabaram ali fazendo uma armadilha, né? Que
chocasse as pessoas, né? Então, 11 pés, com pregos em suas mãos, em seus pés, e sendo torturada ali pelos Globins. Então o Magno, desesperado com aquela cena que ele acaba vendo, ele acaba ali usando a magia de fogo e atacando o Glob. Ele tenta ali sozinho resgatar a jovem. Mas ela não está sozinha na sala com apenas um Glob. Existe ali um Troll e 20 Globins, né? Então a gente vê que ele acaba gritando para os demais ali de sua equipe que aquilo é uma armadilha. E nesse momento, a Elfa acaba ali matando alguns indivíduos, junto com o Glob Slayer e o Largato. Então vemos ali que a sua equipe, né, acaba se aproximando daquele lugar e acaba executando alguns Globs. A gente vê que enquanto eles matam ali, o anão acaba resgatando junto com o mago aquela moça que está presa na cadeira e acabam levando ela para outro lugar. Nesse momento, o Globsley acaba comentando, ó, use, né, uma de suas magias ali, né, a luz sagrada, para que a gente possa, né, se evadir. Então a gente vê que a maga, como ela não tem ainda uma experiência de liderança, ela tem que ser liderada pelo Glob. Então a gente vê que ela usa aquela magia, eles acabam se evadindo daquele lugar, e a gente vê que o Glob Slayer é o único que fica, já que ele decidiu ali tomar a frente daquela situação e tentar ali eliminar o máximo possível de Globs e tentar contra-atacar o Troll. Então o Glob Slayer acaba jogando uma garrafa, né, com um líquido inflamável na cabeça do Troll e ateando fogo para que o Troll ali comece a se debater na sala e elimine os outros Globins, né? Já que ele não sabe o que está fazendo. Então, a gente vê que o Globsley acaba correndo em direção aonde o seu time foi, né? Ele se depara ali com um Glob, acaba executando, e a gente vê que a Elfa, como batedora, ela estava ali no meio do caminho, né? Aguardando o Globsley se aproximar. Então ela pergunta, né, o que aconteceu lá atrás. Ele diz que foi uma emergência. Ela fala, mas eu escutei um barulho muito grande. Ele, realmente, foi uma emergência. Então a gente vê que ela pergunta ali pro Globo Slayer se ele tem algum plano. Ele, eu não saio sem um plano de casa. Então a gente vê que ele sempre tem um plano ali para qualquer tipo de emergência, né? Então a gente vê ali que o mago, né, acaba percebendo que a sacerdotisa não é tão medrosa como ele pensou que era. A gente vê que ela está cansada ali, mas que ela não tem medo daquela situação porque ela já ali viveu aquilo muitas e muitas vezes. Já ele se sentiu totalmente ali apavorado em algumas situações ali, em momentos ali trágicos, né? Principalmente quando ele viu os restos mortais, quando ele viu aquela pessoa sendo torturada. Então ele não está preparado ali psicologicamente para aquilo. Então a gente vê que eles acabam ali chegando ao final de uma câmara, né? Eles estão ali esperando pela Elfa e pelo Goblin Slayer, que rapidamente ali se aproximam do time. Então a gente vê ali que o Troll continua ali seguindo o Goblin Slayer e a Elfa, né? Então a gente vê que eles acabam chegando na câmara e o Goblin Slayer diz à sacerdotisa: use a sua luz sagrada mais uma vez. Então a gente vê ali que ele acaba usando a luz sagrada para cegar o Troll. Enquanto isso, ele pede ao anão para que crie uma magia de chuva. Ele diz que não vai ser com a máxima, né, precisão, mas que ele consegue. Então ele acaba usando ali
né, a sua habilidade mágica e usa ali e começa a fazer uma chuva, uma precipitação ali em cima da cabeça do Troll, apagando aquele fogo, né, que estava derretendo ele. A gente vê ali que ele estava muito quente na parte da cabeça e a gente vê que aquela chuva acaba apagando. Então, o Glob Slayer acaba ali jogando, né, um pedaço de pacote, um pacote ali com um tipo de pó, né? Então a gente vê ali que o Troll ele começa a se congelar, né? Então a gente vê que ele começa a rachar. Então o lagarto acaba perguntando o que ele usou, né, para aquilo acontecer. Então o Glob Slayer acaba explicando que quando você esquenta, né, um material, uma rocha, e depois você esfria isso rapidamente, acaba acontecendo ali uma reação química e aquilo faz com que rache, né? Então a gente vê que se você esquentar e esfriar algum material, esse material ele pode ali se quebrar. Então a gente vê que isso acontece. Então ele pergunta onde que ele aprendeu. Ele diz que foi quando estava no país das águas. Então a gente vê ali que o Homem Lagarto lembra do sorvete. Ele fala, foi o sorvete, né? Então ele diz que sim, é o mesmo princípio. Então vemos ali que acontece, né, um efeito rapidamente destrutivo no Troll. Então a gente vê que o Homem Lagarto e o Glob Slayer fazem o seu papel. A gente vê ali que o Homem Lagarto corta seu braço e o Glob Slayer ataca em sua cabeça, fazendo com que o Troll morra rapidamente. Então ele diz que agora é hora de exterminar todos os Globs que estão vivos. Então a gente vê ali que jogando em time, né, ali eles são muito mais eficientes. Então a gente vê que o mago, que é totalmente experiente ali dentro do time do Glob Slayer, ele acaba percebendo aquilo e fica totalmente ali espantado. Então eles acabam ali eliminando ali todos os Globins e o mago percebe que o Glob Slayer ele ficou ali extremamente satisfeito de ter eliminado cada um daqueles Globs. Então eles terminam a missão, acabam voltando para a cidade e acabam ali, né, festejando, tendo um banquete após a vitória daquela missão. Então o anão diz para o mago que são poucas as pessoas que conseguem entrar em uma missão, né? Trombar ali com um troll na missão e acabar saindo vivo. Ele, se anime, cara. Na sua primeira missão você voltou com vida. Isso é importante. Então a gente até vê a sacerdotisa também dizendo que ela poderia ter se saído melhor. Mas, contudo, todos foram bem. O que vale mesmo é ter voltado com vida e adquirido ali a experiência. Então a Elfa pergunta, né, se aquela acólita que eles conseguiram resgatar está bem. Então a sacerdotisa diz que sim, que ela foi tratada e está bem. Então nesse momento a gente vê ali um mago retrucando, falando que eles irão zombar dela por ela ter perdido ali para os Globes. Ele fala que fizeram isso com a irmã dele, né, que quando ela morreu, depois disso, eles ficaram ali zombando do seu nome, dizendo que ela morreu porque perdeu para meros Globes. Então a gente vê ali que nesse momento o Glob Slayer acaba perguntando, irmã, você tem uma irmã? Então o mago acaba dizendo que a sua irmã foi morta pelos Globes, né, em uma missão. E desde aquele dia, todas as pessoas tiram onda e zoam com o nome dela. E isso o irrita muito. Então ele diz que a sua irmã foi morta porque o Glob acabou ali usando uma adaga envenenada. Senão, não teria conseguido matar ela, já que a sua irmã era uma ótima maga. Então a gente vê que a sacerdotisa lembra do passado, e o Orcbold, o matador de Glob, também. Vemos que aquela maga fazia parte do time da sacerdotisa. E vemos também que o Orcbold não conseguiu salvá-la. Então ele acaba se levantando da mesa e indo embora chateado. Então vemos o Glob Slayer sentado em um beco, sozinho, refletindo sobre o que ele fez até hoje. E ele fala que tudo o que ele fez não serviu de nada, porque ele não conseguiu salvar ninguém. Então vemos ali que ele acaba ali ficando muito chateado pelaquela situação, né? Porque
ele se esforça muito em tentar ali sempre estar eliminando o máximo possível de Globins para que outros aventureiros não acabem mortos, já que os Globins são muito ali engenhosos, né? Fazem muitas armadilhas, acabam atacando ali as pessoas em grandes bandos e acabam ali fazendo reféns, né? Então a gente vê que os Globs são criaturas ali horríveis, né? No anime, são muito perversos. Então ele acabou ficando ali chateado por uma pessoa que ele tentou salvar e não conseguiu, já que ele acaba ali sempre instruindo as pessoas que comecem ali pelo básico e não tentem jamais fazer missões de Globins se não tiverem experiência suficiente. E assim terminamos a nossa análise do episódio mais recente de Goblin Slayer. Fiquem atentos aos próximos episódios, certamente trarei mais informações